Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Rose, 36 anos, estava sempre mais preocupada do que o necessário. Ela era muito bonita, baixa, sempre com cabelos na altura dos ombros e uma longa mecha de seda que mal abria seus lindos olhos castanhos. Rose sorria muito, o que fazia com que os cantos de seus olhos já tivessem rugas superficiais. Ela era de pele clara e muito fácil de lidar. Após o nascimento de sua única filha, Rose engordou 6 quilos. Levou muito tempo para perdê-los. Ela queria muito estar à altura de seu marido. Henry Benson era um cirurgião plástico. Ele sempre lhe dizia que a amara da maneira que pudesse. Afinal de contas, ele não a amava por sua aparência. Isso era muito bobo e superficial. Henry conheceu Rose no ensino médio e se apaixonou por ela. Ela era muito inteligente, mas modesta e quieta. Rose nunca recusava quando lhe pediam para trapacear. Ajudava a todos com seus estudos, mas não ia a bailes. Ela tinha uma família muito religiosa. Rose era a mesma, mas inflexível. Quando se apaixonou por Henry na 8ª série, sentiu muita vergonha disso. Mas não se pode guardar um segredo em um saco. Seus colegas de classe notaram que Rose estava olhando para ele com olhos amorosos. Exatamente o tipo de garota que ele queria. O romance deles começou quando tinham 15 anos e agora eles têm mais de 20 anos de relacionamento sólido. Em um casamento feliz, Rose deu à luz sua amada Elizabeth. Ela agora tem 10 anos de idade. Henry terminou seu treinamento como cirurgião plástico e conseguiu um emprego na melhor clínica da cidade. As pessoas de toda a região se dirigiam para lá, pois era a única clínica com um único cirurgião plástico em um raio de centenas de quilômetros. Henry conquistou sua reputação. Ele tinha uma renda estável que lhe permitia manter uma grande casa particular no centro da cidade. Rose havia concluído um curso de culinária. Ela adorava cozinhar e chegou a trabalhar na cafeteria da escola e em um restaurante local por um tempo. Quando descobriu que estava grávida, deixou o emprego imediatamente. Naquela época, Henry tinha uma renda decente e o salário de sua esposa era relativamente pequeno comparado ao dele. Eles não conseguiram engravidar por um longo tempo. O problema era o estado psicológico de Rose. Ela era claustrofóbica. Por isso, teve de derrubar todas as portas da casa e fazer grandes arcos em seu lugar. Felizmente, a casa era grande e tinha tetos altos, mas ela não se sentia confortável nela. Após o nascimento de Elizabeth, houve menos ataques. Foi uma alegria para seus pais amorosos. Elizabeth frequentava muitas sessões. Havia muitos clubes, e ela era persistente e trabalhadora, assim como sua mãe. Naquele dia, a menina estava ansiosa por sua nova aula de dança de salão. Ela odiava o fato de ter sido levada para lá mesmo sem ter experiência. A professora elogiou Elizabeth. Ela era tão boa quanto as meninas da escola de dança. Afinal de contas, muitas delas estavam noivas literalmente desde o jardim de infância. Elas não estavam indo, e não precisavam ir. Veja a nevasca que está caindo, dizia-lhe a mãe, de cabelos compridos e já juntando um casulo em cima da cabeça, com uma sacola de uniformes de dança nas mãos. Não posso perder isso. Há uma nova dança hoje à noite e, se eu faltar, eles me colocarão na parte de trás. E nosso coreógrafo disse que eu poderia ficar no meio porque já sou boa nisso. As meninas morreriam de inveja se eu fizesse isso. Eu tenho que estar lá, mesmo que seja no final da Verônica, eu vou lá. Os olhos de Elizabeth brilhavam com fogo e paixão. Naquele momento, o motorista chegou e entrou na casa. Henry tinha um bom conhecido, Osvin, que trabalhava como motorista de táxi nos fins de semana. Eles bebiam cerveja e assistiam futebol juntos. E se precisasse ir a algum lugar, Henry ligava imediatamente para o número do amigo.
Oswin sempre lhe dava um desconto, e Henry sempre tentava ajudar Oswin financeiramente, deixando-lhe mais dinheiro do que ele precisava. Oswin, bem, diga a ele, disse Henry. Rose estava indo para o estúdio de dança em uma tempestade de neve como essa. Posso imaginar o que está acontecendo nas estradas agora. O jovem loiro com um ouriço perpétuo na cabeça sorriu. Nada de terrível está acontecendo nas estradas. Está tudo normal. Acabei de levar alguns clientes ao aeroporto. Eles nem sequer cancelaram o voo. Sim, está nevando. Mas é apenas inverno. Será assim por mais 3 meses. E esse é o melhor cenário possível. Rose balançou a cabeça. Você não me deixa nem ir para a escola. Agora está uma tempestade de neve. A filha quase adulta estava indignada. Ela era inteligente, sensata além de sua idade e, às vezes, séria demais. A escola está logo ali, não invente, retrucou Rose. Oswin se encolheu na porta enquanto Rose permanecia de pé, dividida por suas dúvidas. Finalmente, Henry saiu do chuveiro e resolveu a situação fazendo uma pergunta simples a Oswin. Você me levaria lá dentro? Claro, sem problemas, ele prometeu ao amigo. Então não há nada em que pensar. Vá para seu baile. Peça ao Oswin para trazê-lo de volta quando terminar. Você lhe dirá a hora? Claro que sim. Obrigada. Elizabeth ficava mais animada quando o pai estava por perto. Ela era uma garotinha novamente. Elizabeth era a garotinha do papai. A menina de 10 anos entrou em um táxi amarelo e o carro atravessou a cidade. A nevasca estava se intensificando. Rose se inclinou para fora da janela, deixando tudo de lado. Ela disse à filha para ligar assim que chegasse ao estúdio. Mas Elizabeth ainda não ligou. Oswin entreteve a filha de seu melhor amigo com histórias durante todo o trajeto. O estúdio de dança ficava no meio do nada. Foi uma longa viagem, ou, devido ao trânsito, uma eternidade. Elizabeth ria no banco de trás, sem o cinto de segurança. Oswin foi gentil com ela, mas a proibiu de colocar o cinto até que o carro parasse. No compartimento de passageiros, o toque normal do telefone tocou. Oswin pegou o telefone e o atendeu. Ele estava falando sobre os planos para o fim de semana quando o carro derrapou na pista em sentido contrário. Droga! O telefone voou de suas mãos. Oswin tentou se desviar, mas não conseguiu. Um carro passou e o atingiu. Um carro passou por ele e o atingiu em cheio. Elizabeth não teve tempo de perceber nada. Ela ouviu o barulho dos freios, os faróis do carro que se aproximava, acesos mesmo à luz do dia, cegaram seus olhos, e então um forte impacto fez com que o carro capotasse várias vezes. Elizabeth não gritou. Ela tentou proteger a cabeça, como havia sido ensinada no avião. Quando tudo acabou, Elizabeth abriu os olhos. Ela foi salva pelo cinto de segurança. O vidro dianteiro do carro estava quebrado, uma gota de sangue de cada vez. Ela imaginou que havia um grande problema com Oswin. Ele tentou soltar o cinto, mas não conseguiu. O metal o impediu de sair por cima. O metal o impedia de sair pelo topo. O teto havia subido com força. Elizabeth tinha visto carros explodirem nos filmes após um acidente. Isso a assustou. Ela tentou sair, chamando por Oswin, mas ele parecia voar pelo para-brisa. Ela era a única pessoa no carro. Elizabeth começou a gritar e a pedir ajuda. Ela estava assustada e doente. Ela estava chorando. Depois de alguns minutos, a porta do carro se fechou. Elizabeth viu um garoto puxando-a. Me ajude. Empurre para dentro, gritou Elizabeth. Como uma criança, ele começou a empurrar a porta para abri-la. Juntos, eles conseguiram abri-la alguns centímetros. O menino era mais novo do que Elizabeth, tinha cerca de 7 anos de idade. Ele enfiou a cabeça e metade do corpo dentro do carro. Em suas mãos brilhava uma faca. Elizabeth se assustou, mas logo percebeu que ele só queria cortar o cinto, que conseguiu puxar com bastante rapidez. Apresse-se, ele lhe ordenou.
Elizabeth saiu do carro e se viu do lado de fora. O rapaz a pegou pela mão e a levou para algum lugar. Ela estava tão assustada e confusa que o seguiu sem dizer uma palavra. Espere um pouco. Tenho que ligar para minha mãe. Ela vai ficar preocupada, Elizabeth percebeu. Eles pararam e procuraram o telefone. Por que ela nunca havia pensado em ligar para o número dos pais antes? Provavelmente por causa do choque. Elizabeth percebeu que havia deixado o telefone no carro. Ele deve estar lá em algum lugar. Ela deveria voltar lá. É o tio Oswin que está ali, não é? Para onde você está me levando? Ele parecia estar deitado perto do para-brisa dianteiro e estava muito machucado. Ele precisava de ajuda. Elizabeth começou a pensar e estava prestes a dar ré, quando o carro explodiu em uma explosão, desequilibrando-os. Elizabeth gritou, mas não abriu os olhos imediatamente. O mesmo garoto estava de pé sobre ela novamente. Vamos lá, você está toda molhada. Elizabeth percebeu que não poderia ajudar o tio Oswin. Ele mal havia sobrevivido. Ela estava com medo, então aceitou a oferta do pequeno estranho. Ele a levou a uma cabana completamente dilapidada, onde foram recebidos calorosamente por sua avó. Vovó, essa menina sofreu um acidente e eu a ajudei a sair do carro na estrada. O que você estava fazendo lá, seu valentão? Antonina perguntou severamente. Eu estava tentando vender alguma coisa de novo, o menino balançou a cabeça. Elisaveta percebeu que ele havia levado a faca com ele para vendê-la. Por que outra razão uma criança a levaria com ele? Elisaveta ficou em silêncio. Ela estava com medo e com muito frio. A vovó Antonina aqueceu água no fogão, que ela aqueceu com lenha à moda antiga. Ela brincou com a criança, deu-lhe coisas secas, chá e mingau de aveia. Depois disso, a avó foi até o local do acidente, mas retornou muito rapidamente. Eu não conseguia passar por nossos arredores, eles limpam a neve tão raramente que às vezes ficamos meses sem andar, disse ela. Está tudo bem. Eu lhe enviarei amanhã de manhã. Vá até a agência dos Correios e ligue para a polícia de lá. Diga a eles que a garota passou a noite lá, que deve haver pessoas procurando por ela. Sim, Bali? Perguntou a vovó. O menino assentiu com confiança. Elizabeth dormia na mesma cama que Bali. A avó dormia longe, em um pequeno sofá. Apenas um cômodo grande tinha aquecimento, o que tinha o fogão. Os outros estavam bem trancados. Lá era mais fresco. À noite, antes de ir para a cama, a vovó lia uma história para eles. Elizabeth já estava acostumada com as histórias, mas se sentiu muito bem e confortável. Depois disso, ela e Bali ficavam um pouco mais, tentando não acordar a vovó. De manhã, Bali se vestiu e saiu. Uma hora depois, ele foi trazido para casa em um carro da polícia. Um trator estava na frente, limpando a estrada para a casa. Onde está nosso homem desaparecido? Sorriu o homem de uniforme. Ela não conseguiu passar por aqui ontem. Bali conseguiu tirá-la do carro. Sim, ele a trouxe para cá. Enquanto a aqueciam, eles a alimentaram. Ficou muito escuro. Eu queria passar, mas não consegui. O que foi o meteorito? Meus pais devem estar preocupados. É claro que estão. Minha mãe teve até que chamar uma ambulância ontem. Venha, nós a levaremos. Elizabeth juntou suas coisas, abraçou Antonina e agradeceu a ela e a Bali. Os policiais não tiveram tempo de levar a garota para casa. Henry dirigiu até lá pessoalmente. Ele entrou correndo na casa e, quando viu Elizabeth, correu em sua direção. Ela ficou até um pouco assustada, mas logo percebeu que o pai estava apenas empolgado demais. Ele a beijou e tentou conter as lágrimas na frente de estranhos. Você está viva, como conseguiu sair? Papai, papai, onde está o tio Oswin? O pai abraçou a filha com força e sorriu para ela. O que vai acontecer com ele? Ele tem uma cabeça de ferro, afinal de contas. No hospital, eles o jogaram pelo para-brisa.
Ele acabou sendo um dos bandidos. Ele estava consciente quando sua mãe e eu chegamos lá, não estava? Oswin disse que ele o amarrou e você provavelmente não saiu do carro. Sua mãe e eu quase enlouquecemos. Ele abraçou sua princesinha por mais um tempo. Em seguida, discou o número da esposa e disse que estava tudo bem. Os policiais se despediram e foram embora. Henry foi até a avó, que estava sentada em um canto, em silêncio. Como posso lhe agradecer? Perguntou ela. Não pode. Que agradecimento pode haver por uma criança? É um pecado. Vá a Deus, filho. Disse ela. Henry se sentiu desconfortável. Não havia palavras suficientes para descrever o quanto ele se sentia em dívida com aquela mulher. Você pelo menos me deixaria fazer algo por você? Perguntou ele. A avó balançou a cabeça. Henry saiu da casa e estava levando Elizabeth até o carro quando um garoto o alcançou. Tio, posso lhe perguntar o seguinte: se não fosse para salvar Elizabeth, eu a teria salvo dessa ou daquela maneira? Ela é boa. É apenas algo que eu realmente quero fazer, mas não posso fazê-lo sozinho. Henry sorriu. Peça-me o que quiser. Pode me comprar flores. Rosas brancas. Um pequeno buquê. Henry deu de ombros. Tenho certeza de que logo será o aniversário da vovó. Tudo bem, o que você acha? Vou deixar Elizabeth em casa e passarei por aqui no caminho para o trabalho. Henry levou sua filha para casa, onde Rose se juntou a ela. A mãe chorou e beijou sua filhinha a tarde toda. Ela ligou pessoalmente para o seu coreógrafo para dar a ela uma chance de se mostrar novamente. Enquanto isso, Henry, tomado de gratidão, comprou 3 lindas e grandes rosas brancas e dirigiu de volta para a pousada inesperadamente. Muito obrigada, posso pedir que me leve a outro lugar? Perguntou a moça. E é logo ali na esquina. Henry assentiu com a cabeça e o rapaz desapareceu pela porta. Ele voltou para Henry com seu paletó e chapéu. As roupas eram obviamente muito velhas, do ombro de outra pessoa. Devem ter sido usadas há cerca de 20 anos. Espere, eu lhe dei 3 rosas e você só pegou 2. Henry olhou para o garoto, que estava sentado em silêncio no banco de trás do carro. Eu sei, me leve ao cemitério no centro da cidade. Henry suspirou e ligou o carro. Eles dirigiram até o cemitério. Ele foi com ele, por precaução. Henry sentiu-se responsável pelo bebê. Ela é minha mãe, disse o menino. O coração de Henry se encolheu. Ele olhou para a data da morte e percebeu que ela havia morrido há muito tempo. Você não deve se lembrar dela de jeito nenhum, disse ele. O rosto na foto parecia familiar para Henry e ele a observou com mais atenção. Sim, ela morreu. Logo depois de me dar à luz, segundo a vovó. Eu tinha apenas 2 meses de idade. Ela me criou sozinha. Não me lembro de minha mãe, mas venho aqui e falo com ela e imagino que ela possa me ouvir. Henry não deu mais ouvidos à criança. Ele se lembrou daquele rosto na cruz, sua paciente olhando para ele. Era a mesma coisa. Ele a havia operado há 3 anos, não mais. Mas então, como era possível que ela tivesse morrido há 7 anos? Henry levou a garota para casa e correu para a clínica. Ele vestiu uma bata e, rapidamente, recebeu vários visitantes que o aguardavam na sala de espera há muito tempo. E quando todos saíram, ele entrou no banco de dados. Ele se lembrava bem da mulher. É verdade que ele se lembrava mais de seu novo rosto, aquele que ele havia lhe dado. Ele havia mudado o formato de seu nariz, o corte de seus olhos. Ela não havia pedido para ser embelezada. Ela só pediu para ficar diferente. À pergunta do cirurgião plástico, a senhora respondeu que queria romper com o passado e começar uma nova vida. Ela disse que estava no exterior há muito tempo e que tinha tido um caso de amor infeliz e que queria mudar tudo. Aparentemente, o dinheiro permitiria que ela fizesse isso. Ela e Henry escolheram o que poderia ser retocado e se submeteram a uma série de operações complicadas. Às vezes, um homem ia ao seu quarto com flores.
A paciente dizia que ele era apenas um amigo, mas estava claro que ela gostava muito dele. O homem continuava perguntando a ela o quanto isso era perigoso, quais seriam as consequências para a sua saúde. Verônica, aqui está, exclamou o médico, encontrando a linha certa no computador. Ali também estava o número de telefone dela. O que fazer? A coincidência era surpreendente. Embora talvez as duas mulheres fossem apenas parecidas. Henry suspirou. Será que valia a pena ligar para o homem? Incomodá-lo? Ele pensou por alguns minutos e então discou o número da paciente. Ele não era apenas um espectador, era um cirurgião plástico. Identificar partes do rosto, entender sua estrutura, era seu trabalho, um trabalho que outra pessoa poderia ter errado. Mas aqui havia uma semelhança impressionante. Se eles não eram gêmeos, as fotos provavelmente estavam misturadas. Ou eles tinham conseguido confundir as datas de morte do paciente. E era Verônica. Ele não podia estar errado. E ele sabia. Perguntou ela. Henry balançou a cabeça. Mas talvez você tenha uma irmã gêmea? Pensei em lhe perguntar, porque a mulher tinha um filho. E se você fosse parente dela? Isso seria ótimo. Ele está sendo criado sozinho pela avó. O menino é tão solitário que vai ao cemitério para falar com a lápide. Verônica balançou a cabeça. Não, ele não tinha irmãos. Verônica hesitou, seus lábios carnudos se curvaram em uma careta de desgosto. O que era aquilo? O médico não entendia. Meu Deus, eu sou adotada, não sou minha própria filha. Por alguma razão, eu nunca havia pensado nisso. Ou melhor, eu queria encontrar meus pais, mas não fui procurá-los. Prometi à minha mãe e ao meu pai, quando eles me contaram a verdade, que eu nem tentaria encontrar minha família. Eu os amava muito e sempre pensei que eles fossem meus pais. Às vezes, achava que valeria a pena procurar minhas raízes. Mas nunca cheguei a fazer isso. Então, talvez você tenha um sobrinho. Henry sorriu. Verônica fez algumas ligações telefônicas e deixou todos os seus negócios de lado por hoje. Juntos, eles dirigiram até o cemitério. Henry encontrou rapidamente o túmulo certo. Aqui está ela. Vejam, vocês dois não são parecidos? Agora que ele viu Verônica e pôde comparar, ele sabia que não estava errado. Meu Deus, isso não existe. Não sou eu, mas sou eu. Ele deu uma longa olhada em sua data de nascimento, que também era seu aniversário, e percebeu que durante toda a sua vida ele teve uma irmã gêmea, o que não era fácil de aceitar. Alguns dias depois, Henry estava saindo do hospital. Quando o dia de trabalho estava chegando ao fim, o telefone tocou. Era Verônica. Gostaria de me encontrar com ela, declarou. Sim, tudo bem. Alguma novidade sobre seu relacionamento? Ela perguntou. Sim. Se você puder, venha à minha casa, agora você pode. Henry entrou em seu carro e dirigiu até o endereço que sua paciente havia lhe dado. Ele chegou à luxuosa mansão, onde uma empregada o acompanhou até o interior. O interior da casa de Verônica era impressionante. Mas o que mais o surpreendeu foi o fato de que Bali e sua avó iriam encontrá-lo lá. Logo a própria Verônica apareceu.
Ela era loira, alta e de óculos, parecendo um pouco mais jovem do que ele. Henry, eu queria lhe agradecer. Se não fosse por você, eu nunca teria encontrado uma família. Antonina também foi a mãe adotiva de minha irmã, assim como meus pais. Eu não conseguia encontrar uma mãe de verdade. Era uma bagunça na época. Não havia dados. Houve um incêndio no orfanato, que destruiu os únicos documentos que poderiam ajudar. Mas o mais importante é que agora eu tenho o Bali. Estávamos vivendo em condições horríveis. Fiquei chocada quando vi, ninguém deveria ter que viver assim. E agora estamos juntos. Verônica abraçou Henry e o convidou para jantar. Ele aceitou o convite e viu um Bali bem alimentado, bem vestido e feliz. Foi uma alegria para ele. Quando Henry estava saindo, Bali sussurrou para ele chamar Verônica de mãe, e ela permitiu que ele o fizesse. No caminho para casa, Henry estava pensando em tudo o que havia acontecido quando encontrou os registros de Verônica. Neles, havia uma anotação de que a garota era estéril. Ela não havia falado sobre isso. Ele certamente não havia lhe perguntado. Mas agora ela estaria criando seu próprio sobrinho. E como os genes dos gêmeos eram idênticos, ele poderia ser considerado seu filho de sangue. Esse pensamento a fez se sentir bem e tranquila. Como era maravilhoso que tudo tivesse dado tão certo para eles. Só que a expressão no rosto do marido de Verônica não agradou Henry nem um pouco. Ele continuava olhando para ele com raiva. Victor estava em silêncio. E cada sorriso que ele dava parecia forçado e falso. Em casa, Henry compartilhou a feliz notícia com Elizabeth e Rose. Elas ficaram satisfeitas com o fato de tudo ter saído tão bem. Puxa vida, pensou Rose, como os gêmeos são sortudos, como eles puderam dar esses pequenos a um orfanato. Há momentos em que a doença e a pobreza tornam impossível alimentar as crianças, e nem todo mundo aceita a rescisão. Então, eles deixam seus bebês com alguém que possa criá-los. Isso ainda é errado. Elizabeth trocou o bolo em silêncio. Ela estava feliz por Bali e sua avó. No fim de semana seguinte, Elizabeth pediu ao pai que ligasse para Verônica para encontrar Bali para brincar e passear. Verônica ficou muito feliz com a sugestão. Bali era muito reservado e pouco sociável. Sua avó nunca o levou para o jardim de infância. E agora ele estava se preparando para ir à escola em setembro, mas não sabia como se comunicar ou fazer amigos. Elizabeth foi levada ao parque por Rose. Verônica foi sozinha. As mulheres rapidamente encontraram um ponto em comum. Verônica era 4 anos mais nova, mas era como se elas se conhecessem desde sempre. Elas se deram bem rapidamente. Logo passaram a se chamar para conversar. As crianças também se tornaram boas amigas. Bali e Elizabeth foram juntos ao circo para ver as atrações. Elizabeth convenceu sua mãe, sempre inquieta, a andar na roda gigante. Rose estava apavorada. Mas com Verônica, não era tão assustador. Henry estava feliz por sua esposa ter finalmente encontrado uma amiga. Não, Rose ocasionalmente saía com antigos colegas de classe. Mas elas nunca se davam bem. Rose disse que o marido de Verônica, Victor, reagiu negativamente ao fato de sua esposa ter trazido estranhos para dentro de casa. Ela teve que convencê-lo de que eles eram parentes. A casa era grande. Verônica sempre sonhou em ter uma família de verdade. Mas Victor não queria ter filhos. O fato de sua esposa ser infértil era uma boa notícia para ele. Ele era bom em negócios, ajudou a administrar a empresa depois que os pais dela morreram e se dedicou a ela. Por fim, ele se tornou seu amigo e depois o homem que ela amava. Quando Elizabeth teve uma festa de aniversário, ela convidou algumas meninas da escola. As crianças tinham sua própria mesa e os adultos tinham a sua. Verônica foi à festa. Henrique trouxe pessoalmente Antonina para que a mulher pudesse estar com todos. Verônica disse que na casa grande, onde não havia lenha para cortar nem fogão para acender, a mulher estava entediada. Ela começou a tricotar. Entrou para o clube.
Rose, sem querer, os viu discutindo atrás da casa. Verônica estava com raiva e Vitor também. Mais tarde, Vitor foi para a parede. E você, Rose, não pensou que talvez Bali fosse realmente filho de Henry? Não era só o fato de ele estar pulando em cima dele, e até mesmo ter rastreado os parentes do garoto. Ele não poderia tê-lo trazido para casa. Foi quando ele a colocou em meu pescoço. Rose ficou atônita com o que ouviu. Por que ele havia dito aquilo? Sua boca se abriu e o homem se virou e voltou para o carro. O que aconteceu? Perguntou Verônica. Ela viu o marido dizer algo para a amiga. Nada, respondeu Rose, olhando para ela de forma diferente. Será que é tudo verdade? Será que a Verônica sabe? Disse para si mesma. Meu Deus! Afinal de contas, Bali é 2 anos e meio mais novo que Elizabeth. Se Henry a traiu, se Bali é seu próprio filho, o casamento deles está definitivamente acabado. Rose não podia mais estar entre os convidados. Ela citou uma dor de cabeça e se retirou para seu quarto. As emoções a dominaram e Rose chorou, depois começou a juntar suas coisas. Quando Henry entrou no quarto, ela já estava de pé com uma mala na mão. Mandei Verônica, Bali e Antonina para casa. Os outros também foram embora. O que está acontecendo? O que você está fazendo? Rose estava de pé com suas coisas. Elizabeth e eu vamos para casa agora, pegar nossas coisas e levá-la para a casa da minha madrinha. Você e eu precisamos ficar separados por um tempo. Em choque, Henry não conseguia encontrar nada para dizer. Eles quase nunca brigavam e nunca tinham tido uma briga como essa. Rose e Elizabeth saíram da casa e Henry as seguiu. Ele chamou por sua esposa, mas ela não respondeu. Henry as alcançou em casa, onde Rose estava com uma mala nas mãos. Que diabos está acontecendo? Ele estava indignado. Bali, seu filho? Rose lhe perguntou sem rodeios. Não. Henry deu um grito anormalmente alto. Rose o olhou nos olhos e percebeu que não acreditava nele. Acho que Vitor estava certo. Sobre ele. Talvez, porque ele não era realmente ninguém. E Henry acabou de encontrar um lugar para colocar seu próprio filho, escolheu uma paciente rica, que também é infértil. Rose percebeu que esses pensamentos não eram muito parecidos com a verdade, com a realidade. Henry não era nada disso. Ela o conhecia há muitos anos. Mas então, por que nunca lhe passou pela cabeça que Vitor estava certo? Rose foi embora, levando com ela uma Elizabeth incompreensiva. Henry foi deixado sozinho em uma casa vazia. 2 dias se passaram. Henry escreveu uma centena de mensagens, às quais Rose nunca respondeu. Ele não conseguia entender o que se passava na cabeça de sua esposa, ele precisava conversar com ela. Henry tirou uma licença às suas próprias custas. Ele não podia trabalhar em seu estado. No final do 2º dia, ele ligou para Verônica. Não consigo falar com Deanna. Há algo errado? Perguntou ela. Era o Vitor. Ele também se queixou para mim. Não entendo o que aconteceu com ele. Ele sempre esteve ao meu lado. Por que está reagindo assim agora? O que aconteceu? Quando o Bali e a avó entraram em casa, foi como se ela tivesse saído dos trilhos. Ela me disse que Bali poderia ser seu filho também. Isso é uma loucura. Sabe, acho que é tudo por causa do dinheiro. Vitor é muito ganancioso. Ele está tentando assumir o controle da empresa e quer me transformar em empregada doméstica. Ele quer deixar de ser apenas o assistente de seu pai para ser o chefe da empresa. Talvez ele tenha medo de que seu lugar seja ocupado por meu herdeiro direto? Henry balançou a cabeça. Eu nem tinha pensado nisso. Talvez sim. Vocês dois são oficialmente casados? Verônica balançou a cabeça. Não. Embora ele continue me pedindo para casar com ele. Mas, por alguma razão, não consigo dizer sim, há algo que me impede. Acho que entendo que não é bem a mim que ele quer, e não apenas a mim.
Afinal de contas, se ele só quer enriquecer por seu intermédio, você deveria fugir dele. Nunca se sabe do que ele é capaz. Você não tem medo de ficar com ele? E se ele foi impedido de fazer isso pelo fato de você ter herdeiros, isso significa que ele planejou desde o início ser o único ladrão da empresa. Às vezes, ainda o vejo como um cara altruísta que cuidou de mim e me apoiou depois que meus pais morreram. Eles adoravam viajar. E um dia um navio de cruzeiro afundou. Mais tarde, disseram-me que meu pai ajudou outras pessoas a escapar, mas ele não conseguiu. Minha mãe poderia ter entrado no barco, mas colocou uma jovem em seu lugar. Ela me disse que minha mãe me amava. Essas foram suas últimas palavras. Verônica chorou. Bali foi até ela e a abraçou. Está tudo bem, não chore, mamãe. Verônica sorriu para ele em meio às lágrimas. Você é minha alegria, disse ela. Meninos. Bali foi para o quarto de Elizabeth, e Verônica e Henry continuaram conversando. Fui eu quem o adotou oficialmente. Foi a própria Antonina que sugeriu. Ele está mais velho agora, e o menino precisa de uma mãe. E, geneticamente, ele é meu filho. Só que minha irmãzinha o deu à luz para mim. Eu a verei nele. Ele se parece com ela e se parece comigo. Henry assentiu com a cabeça. E com você? Eu o procurei por um motivo. Se ele traiu a Rose, podemos fazê-la mudar de ideia. Tenho um amigo na clínica que faz todos os testes, inclusive de DNA, sem exceção. Acho que Rose deve acreditar nos resultados dos testes. Naquele dia, não apenas Bali e Henry foram testados, mas também Verônica. Em 24 horas, foi confirmado que Bali e Verônica eram parentes por sangue. Nem mesmo o teste conseguiu dizer qual dos gêmeos era o verdadeiro pai da criança. Afinal de contas, o DNA deles é idêntico. Além disso, o teste mostrou que Henry não é nem mesmo um parente distante da criança. Com os resultados, eles chegaram à porta da casa da madrinha de Rose. Como você não acreditou em mim? Perguntou Henry com reprovação. Rose estudou os documentos e olhou para o marido, culpada. Sinto muito, disse ela. Sempre tive medo de que você encontrasse outra pessoa. Eu sou um rato. O que você viu em mim? Henry balançou a cabeça e colocou o braço em volta dela. Garota boba, vamos, prepare-se. Quero levar você e sua filha para casa o mais rápido possível. É insuportável sem você lá. Rose se desculpou com Henry por um longo tempo, e também com Elizabeth. A provação a ajudou a se acalmar e a banir seus medos. Naquele dia, porém, ela experimentou uma emoção muito diferente. Ela deu um escândalo em Victor. Você sabia que eles quase tiveram uma família destruída por causa de sua especulação? Sim, é preciso mais do que isso. Primeiro, provar que o garoto é da família dele. E depois eu o pressionaria. Verônica remexeu em sua bolsa e jogou os resultados dos exames na cara de Victor. Ele é meu próprio filho. Porque ele nasceu da minha irmã gêmea. Eu lhe disse que fiz minha pesquisa. Mas mesmo que não tivesse feito, eu ainda gostaria de ajudar esse garoto. Eu sempre quis ter filhos, e você não. Qual é o problema? Tem medo de que alguém tire o poder de você na empresa? Victor olhou para Verônica com ódio. Do que está falando, seu idiota? A verdade machuca meus olhos. Por que está tão nervoso? Vamos lá, vamos embora. Não quero mais ver você por aqui. E nunca mais chegue perto de mim com flores. Você, por causa de sua ganância e rancor, quase separou duas pessoas que se amam. Eles têm uma filha. O que você estava pensando? Eu deveria ter percebido o tipo de homem que você é há muito tempo. Não quero ter nada a ver com você. Verônica viu a raiva nos olhos de Victor. Ela queria bater nele. Seus olhos estavam cheios de raiva. Mas ela se conteve. Porque ela não tinha medo. Ela sabia que processaria o desgraçado se ele ousasse encostar um dedo nela.
Além disso, havia câmeras na casa, e ele sabia disso. As gravações não podiam ser apagadas. Elas foram copiadas para o servidor oculto da empresa de segurança. Assim, Victor arrumou suas coisas, chamou um carro e partiu. Ele não se esqueceu de levar sua caneca favorita e um anel de ouro que havia dado a ela em seu último aniversário. Verônica apenas balançou a cabeça. Como ela havia conseguido viver com ele por tanto tempo? Ele saiu e Verônica ligou para Rose. Ele contou a Rose, e ela veio correndo com uma garrafa de vinho e um pouco de queijo. Henry, ao ouvir a notícia, só ficou feliz por Verônica. Ela estaria muito mais segura longe daquele canalha. E agora ela nunca estaria sozinha. Bali agora era seu próprio filho. Antonina era como uma segunda mãe para ela. O tempo passou. Bali estudava na mesma escola que Elizabeth. Ela sempre passava por ele e perguntava se alguém o havia machucado. As crianças de hoje são frequentemente violentas. E Harry sofria muitos abusos das pessoas ao seu redor. Ele não gostava de brigas e não entendia sem insultos. Ele achava mais fácil ser amigo de meninas do que de meninos. E Verônica tornou-se uma visitante frequente da casa de Henry. Rose ficou feliz com isso. Elas se tornaram como irmãs uma da outra. Só que um dia Verônica desapareceu. Bali descobriu. Ele ligou para Henry no trabalho. Tio Henry, a mamãe não está em lugar nenhum. Ela deveria ter ido me buscar hoje, mas não veio. Minha professora ligou para casa e chamou a vovó. Minha mãe acostumou a pegar táxis, então ela veio me buscar. E o telefone da minha mãe estava desligado. Isso nunca acontecia. Ela sempre tinha uma bateria sobressalente com ela. E o celular é do tipo que não fica sem bateria. A vovó disse para eu esperar, mas estou com muito medo. Sinto que algo está errado. Não posso perder minha segunda mãe. Ajude-me. Henry largou tudo e saiu correndo em busca de Verônica. Ela tinha que estar em algum lugar. As pessoas não desaparecem simplesmente. Ele vasculhou todos os lugares em que ela havia estado no trabalho, ela não era vista desde a manhã de hoje. Henry chamou alguns policiais que conhecia, e o carro dela foi rastreado. Quando meus homens chegaram ao local, havia sangue no táxi. Mas não o suficiente para dizer que Verônica estava morta. É mais provável que ela tenha sido atacada. Ainda não está claro para onde ela foi levada. O que aconteceu? Perguntou o policial. Henry passou a informação para Rose. E ela, levando Elizabeth com ela, foi à casa de Verônica para tranquilizar Bali e sua avó. Várias semanas se passaram. Rose e Elizabeth continuaram a morar na casa de Verônica. Durante esse tempo, cada uma experimentou o desespero à sua maneira. O primeiro foi Bali. Quando viu Rose na porta, ele se trancou em seu quarto. O garoto parou de comer, deitou-se no sofá e chorou. Verônica havia se tornado uma mãe para ele. Para ele, não havia distinção. Desde pequeno, ele ia ao cemitério e conversava com sua réplica exata. E quando a conheceu, descobriu como ela era gentil, Bali passou a gostar muito dela. O menino teve que chamar um médico, que receitou vitaminas e sedativos e convenceu Bali de que quanto mais positivo ele fosse, maiores seriam suas chances de ficar bem. Mesmo na pior das hipóteses, você tem que comer, tem que estudar bem para sua mãe, para que ela se orgulhe de você. Minha mãe morreu há muito tempo, mas eu me lembro dela com um sorriso e vivo para que ela ria comigo do céu, não para que se preocupe comigo. Essa foi uma conversa difícil. Henry ficou em frente à porta, uma lágrima escorrendo pela bochecha de seu homem. Você terá que falar com o túmulo novamente, também? É monstruoso, injusto. Antonina também estava preocupada. Ela começou a ir à igreja com frequência, a orar e a jejuar. Ela exagerou e teve que chamar uma ambulância. Na sua idade, não se faz jejum. Você tem que comer normalmente, disse-lhe o médico. O médico diagnosticou uma exacerbação da gastrite. Tenho medo de que, se eu comer um pouco a mais, Deus leve a mãe de Bali.
Não há como eles a encontrarem. E comecei a orar, pedindo perdão para todos. Cumprindo todos os mandamentos, para trazê-la de volta. O paramédico já estava ciente da situação em casa. Sabe, eu também acredito, mas você também tem que ter fé em si mesmo. E sua dieta, acredite em mim, não tem nada a ver com o que a Verônica está fazendo agora. Você precisa cuidar do seu neto. Por que está se arruinando? A avó ouviu as palavras do médico. Se você me levar ao hospital, ele ficará sozinho. Você não pode fazer isso sem hospitalização? O médico suspirou. Sim, o senhor pode. Mas você irá para a clínica e fará um exame gástrico. Você também terá que engolir uma mangueira? Antonina franziu a testa. Muito desejável. Mas pelo menos fará um ultrassom. E, seja qual for a medicação que eu prescrever, beba-a até que o médico receba os resultados de seus exames e prescreva algo por conta própria. Rose estava preocupada. Ela disse a todos que Verônica estava viva, que podia senti-la e sangrou em um momento. Cansado, ele gritou com Rose. Você está mentindo, você não pode sentir. Vocês não são nada um para o outro, e eu sou o filho dela. E sinto que ela está morta. Além disso, a polícia disse que não a encontrou por 2 semanas. Rose balançou a cabeça. Não é o sangue. Não sei explicar, mas algo em mim me diz claramente que ela vai ficar bem. Bali, você tem que ter fé. Ela apoiou todo mundo, mas estava muito preocupada. Henry também estava tentando ser forte para todos. Ele passava todo o seu tempo livre com as crianças. Durante esses 2 meses, eles visitaram todos os parques e centros de diversão da cidade, assistiram a todos os shows e sessões infantis. Bali ficava distraído quando estava em lugares lotados. Afinal de contas, ele ainda era muito jovem. Mas toda vez que voltavam para casa, ele chorava porque sabia que sua mãe não estava esperando por ele lá. Henrique se cansou de vê-lo chorar. Ele decidiu iniciar a busca por conta própria. A polícia não deu nenhuma informação. Vitor se lembrou de quase ter destruído sua família e nem sequer tentou se libertar. Eu não fiz nada e não sei onde ela está, disse ele. Henrique não acreditou nele. Seu idiota vingativo. Você quase arruinou meu casamento. Você disse um monte de coisas. Deixou minha esposa doente. E você só estava lá para fazer companhia a ela. E não me diga que isso não é verdade, disse Henry. Vitor suspirou e olhou Henry nos olhos de uma maneira diferente. Sinto muito que tenha sido assim. Eu estava com raiva. Mas quanto a Verônica, não tive nada a ver com isso, disse ele. Você precisa acreditar em mim. Também estou preocupado com ela. Entre outras coisas, eu tinha sentimentos por ela. Eu estava bebendo há muito tempo quando ela me deixou. E eu ainda esperava que ela me perdoasse. Eu provavelmente teria dado tudo de mim para encontrá-la, disse Vitor. Henry se soltou de Vitor e olhou em seus olhos por um longo tempo sem dizer uma palavra. Ele se perguntou se Vitor estava dizendo a verdade, como ele poderia entender isso, se deveria acreditar em suas palavras ou não. Vitor se recostou em sua cadeira. Henry não respondeu nada. Não me importa se você acredita em mim ou não. Não preciso explicar nada para você. Se você não se importa, deixe-me fazer meu trabalho, disse Vitor. Por alguma razão, Henry sentiu que tinha de proteger Verônica como uma irmã. Ela havia sido sua paciente e ele era responsável por ela. Rose também a amava muito.
É muito estranho que os membros da família às vezes sejam tão distantes e incompreensíveis para nós, e que completos estranhos entrem em nossas vidas sem bater a porta e fiquem para sempre, como se sempre tivessem estado lá. Henry, refleti sobre isso enquanto estava sentado em meu carro. O final do outono estava frio e úmido. A água gelada corria sob o vidro. Mesmo de manhã, as poças estavam cobertas por uma película de gelo e rangiam sob os pés. Ele chegou em casa, onde ficou olhando para um ponto por um longo tempo, sentado no sofá da sala de estar. O que fazer? Elizabeth se aproximou dele. Ele já estava em casa, a escola havia sido encerrada. Por que você está triste? Ela lhe perguntou, como sua filha geralmente afetuosa. Henry a abraçou. Estou pensando em como encontrar minha mãe. A garota suspirou. Talvez devêssemos chamar os detetives. Temos alguém que se pareça com Sherlock Holmes? Ela perguntou. Henry olhou lentamente para sua filha. Da boca das crianças fala a verdade, pensou ele. Por que não havia lhe ocorrido consultar um profissional? Henry havia encontrado o melhor homem da cidade, especializado na busca de pessoas desaparecidas e com contatos em todas as agências governamentais. Ele era um detetive particular licenciado. Henry lhe pagou muito bem e os resultados não demoraram a chegar. No primeiro dia, o detetive encontrou mais informações do que a polícia jamais havia descoberto. Ainda assim, ele tinha os contatos necessários e não estava sobrecarregado como os policiais locais. Passaram-se mais alguns dias e Henry recebeu uma ligação direta no trabalho. Sou Donald, detetive particular. Eu a encontrei. Essas palavras soaram como um trovão vindo do nada. Henry afundou em uma cadeira em seu escritório, no trabalho, apertando vivamente, imaginando que logo teria de contar a Bali. Sim, ela está viva. Mas ela precisa ser identificada. E também precisa de cirurgia. Tipo sanguíneo raro. A paciente não tem documentos. Os médicos a estão segurando há muito tempo. Ela não está recuperando a consciência. Disseram-me que ela precisa de uma cirurgia para remover um hematoma na cabeça. Ela está no hospital 17. O detetive me deu o endereço completo. Verônica estava na cidade vizinha. Como ela chegou lá era um mistério. Isso deve ter dificultado encontrá-la. Os hospitais locais já a teriam encontrado há muito tempo. Henry disse que foi apenas sorte. Eles foram juntos. Os médicos mostraram a paciente, e Rose chorou. É ela. Farei qualquer coisa, menos salvá-la. Não temos o sangue certo, até verificamos com o nosso. Sem ele, ela está estável com a medicação. Mas não a melhora. Seu corpo está enfraquecido. O sangue está sendo produzido lentamente, mas é só isso, se o hematoma não for removido. Conseguimos encontrar nenhum sangue. Até os hospitais vizinhos nos pediram sangue. É raro, eu lhe garanto. O que complica as coisas é o fato de a paciente não ter uma política. Nossos agentes a fotografaram, mas seu rosto está distorcido. Ela deve ter sido espancada. A busca foi inconclusiva. É um milagre você ter aparecido, não é? Sou eu.
Rose gritou. Eu tenho o mesmo sangue. Estou pronto agora mesmo. Vamos fazer o que for preciso. Nós pagaremos. Por favor, devolva-a para nós. Seu filho pequeno precisa dela. O menino é filho da irmã gêmea dela. Ele enterrou uma mãe e só encontrou uma segunda réplica exata dela. Entende? Ela não pode morrer. Os médicos entraram correndo. Eles levaram Rose embora. Henry pagou pela emergência e em 20 minutos o resultado estava pronto. Rose era a doadora perfeita. Enquanto a transfusão estava sendo realizada, o médico se aproximou de Henry. Ela é a irmã da vítima, não é? Ele perguntou, acenando com a cabeça para a esposa, que estava deitada no quarto. Não, elas são apenas boas amigas. É estranho, elas têm características faciais idênticas. Eu teria dito, sem um exame de sangue, que elas são parentes próximas, e até mesmo o tipo sanguíneo é raro. Raro é um caso muito, eu diria, único. Uma exceção a todas as regras. O médico ajustou seus óculos e saiu para a enfermaria. Após a transfusão, Rose foi mandada para casa. Os detalhes da paciente foram encontrados e inseridos no banco de dados. Os médicos recomendaram uma cirurgia em outra clínica. Havia um médico maravilhoso na cidade, especializado em tais casos. Henry transferiu Verônica para lá e eles começaram a prepará-la. Ele sacou uma grande quantia de dinheiro da conta e deu a ela para o tratamento sem hesitar. É uma pena que ela não tenha recuperado a consciência. Ela foi ferida há muito tempo. Você já informou aos parentes dela? Perguntou o cirurgião que iria realizar a operação. Não, ele só tem sua avó e seu filho. Eles não podem ser incomodados. Você deve saber o que eles dizem. Eles estão esperando há muito tempo. O senhor não dá nenhuma garantia. É verdade, não há garantia de que seu corpo sobreviverá à operação, que ele melhorará, que sairá do coma. Mas se ela não sobreviver à operação, acho que a família deveria pelo menos poder se despedir dela. Henry assentiu com a cabeça. Sim, você está certo. Vou trazê-los hoje. Dizer isso a Bali foi muito difícil. Antonina aceitou a informação com firmeza, mas Bali chorou e levou muito tempo para se acalmar. Ele gritou durante todo o caminho até o hospital. Afinal, Henrique informou que sua mãe não estava recuperando a consciência, que os médicos não tinham certeza de nada, mas que fariam o possível para que ela ficasse bem. Enquanto a criança estava ali segurando sua mão. Ao dizer essas simples palavras, todos choraram, Elizabeth, Antonina, Henry e Rose. Ele implorou que ela voltasse para o seu lado, que não fosse embora. O cirurgião teve que interromper a cena. A sala de cirurgia está pronta. Temos que começar. Ela foi levada embora e Bali sentou-se no sofá da sala de espera, soluçando. A operação durou 2 horas e meia. Quando os médicos saíram, Bali correu para eles primeiro. Sua mãe está viva, sorriu o cirurgião idoso, que também estava presente na operação. Ela vai ficar bem? Perguntou o menino com o lábio trêmulo. Não somos deuses, garoto, não podemos prometer nada. Mas tudo correu bem. Sua mãe tem um corpo jovem e saudável. Ela deve viver. Agora, na próxima semana, ela dirá o que é o que, disse o médico de Henry separadamente e explicou mais na linguagem da medicina. Então Henry mandou todos para casa, e Bali realmente queria ficar no hospital, mas o médico disse que sua mãe permaneceria na UTI por enquanto. Era necessário por segurança, por precaução. O que o cirurgião lhe disse? Perguntou Rose. Ela estava de camisola no meio da cozinha. Henry estava fumando perto da janela. Ele raramente fazia isso, por isso não estava acostumado. Mas quando o nervosismo dominava, ele não podia ficar sem um cigarro. Se ele não acordar nos próximos dias, há muito pouca chance. Ele ficará lá por anos. O coração funciona, mas o cérebro não. Ela não está morta, é claro, mas seus recursos são suficientes apenas para a fisiologia. Os médicos não podem prometer nada.
O cérebro não é totalmente compreendido. Há tanta coisa que não sabemos, disse Henry, e Rose o abraçou por trás, aconchegando-se nas costas do homem forte. E, de alguma forma, tenho certeza de que vai ficar tudo bem, disse Rose e sorriu genuinamente. Henry já tinha aberto a boca para contestar, mas foi interrompido por um telefonema. Verônica acabou de recuperar a consciência. Ela pediu para ser notificada. Estamos tomando todas as providências necessárias. Não se preocupe, venha pela manhã, disse o telefone. Rose ouviu o que eles estavam dizendo ao telefone. Ela riu alegremente e abraçou o marido. Eu avisei, disse ela. Henry abraçou a esposa, sem entender se ela era louca ou mágica. De onde ela havia tirado tanta fé? No dia seguinte, Bali estava ao lado de sua mãe, segurando sua mão. Ela estava fraca, apertando seus dedos e sorrindo apenas com os olhos. Os médicos o haviam alertado para não vê-la ainda, mas abriram uma exceção para o filho dela. Bali falava sem parar, falando sobre todas as coisas que ela havia perdido. Ele estava feliz. O médico explicou que sua mãe ainda não podia falar, então ele não podia perguntar nada, apenas contar algo. Ele ficou com ela por apenas 10 minutos. Isso foi o suficiente para a primeira vez. Depois de alguns dias, o inchaço começou a diminuir. Removemos o grande hematoma. Agora o prognóstico é positivo, tanto para a sua vida quanto para o funcionamento de seu cérebro. Estamos vendo uma tendência positiva todos os dias. E se ela continuar assim, ela se recuperará totalmente e voltará a ter uma vida plena, disse o médico. Assim que ela foi transferida para seu quarto, os policiais chegaram imediatamente e coletaram os dados necessários para a investigação. Lembro que parei na estrada. Havia uma jovem garota parada ali. Estava frio e ela precisava de ajuda. Diminuí a velocidade e o estranho começou a me explicar, de forma confusa, que havia algo fumegante sob o capô e que o motor havia parado. Fui dar uma olhada e perguntei se havia um dispositivo de amarração. Então caí no chão. A garota tinha ido para algum lugar. 2 caras pularam em cima de mim e começaram a me bater, tentando me sufocar. Era como se estivessem me assaltando pela primeira vez e não havia como eles me derrubarem. Eu gritava para que me levassem embora, mas eles continuavam me batendo. No final, desmaiei. Então me lembro da dor intensa. Tentei abrir meus olhos, lembro-me do cheiro de terra e do sangue em minhas mãos. E então tudo ficou completamente escuro. Não me lembro de mais nada. Acordei e descobri que estava em coma há mais de um mês. Bali não saía do lado de sua mãe. Tentaram levá-lo para casa à noite, mas ele se agarrou ao pé da cama e disse que só poderiam tirá-lo daqui à força ou com sua mãe. Henry conseguiu que o médico permitisse que Bali ficasse. Como ele estava pagando integralmente a estadia de Verônica na clínica, os médicos, é claro, concordaram. Seu filho recebeu uma cama em seu quarto e foi alimentado. 2 semanas depois, Verônica ficou no hospital por quase mais um mês. Os médicos permitiram que ela levasse um laptop para o quarto e trabalhasse. Todos na empresa estavam animados com seu retorno, especialmente Vitor. Vitor chegou ao hospital com um enorme buquê de suas rosas amarelas favoritas. Verônica aceitou o buquê, mas não deu a Vitor nem mesmo a esperança de uma segunda chance. Ela pediu desculpas e foi embora. Daquele dia em diante, ele era apenas mais um funcionário de sua empresa. Um dia, ela estava recebendo alta do hospital. Ela foi recebida por Rose. Henry também estava lá. Ele estava esperando no carro. O médico que a havia operado se aproximou deles. A semelhança é incrível. Um colega de outra clínica me disse que eles têm o mesmo grupo sanguíneo e que, apesar da semelhança externa, eles não são parentes. É um caso realmente único. Rose franziu a testa. Somos parecidos? Eu nunca notei. Minhas se deveria fazer um teste de DNA. Eu já tenho uma irmã. Assim mesmo, por acaso.
Não me surpreenderia se houvesse outra, sorri Verônica. Comemoramos sua alta do hospital com a família em casa. Quando Verônica voltou ao trabalho, seus colegas também lhe deram uma pequena festa. Ela estava feliz. Mas quem estava mais feliz, é claro, era Bali com todos os acontecimentos. O garoto abandonou a escola e já se falava em sua expulsão. Mas uma mãe influente interveio. Verônica prometeu que, no final do período, Bali alcançaria os outros meninos. Os tutores, que iam até sua casa para orientá-lo, ajudaram. Elizabeth também o ajudou. Ela adorava passar tempo com ele. Quem sabe, talvez eles crescessem e se casassem, sonhava Verônica. Eles passeavam tranquilamente no parque com Rose e Henry. Os médicos disseram a uma voz que parecia muito com a de seus irmãos. É mesmo? Ela perguntou. Infelizmente, mamãe e papai se foram. E não há ninguém para perguntar. Mas acho que não. A mamãe e eu somos parecidas, disse Rose. E se você olhar com atenção, nós nos parecemos com você e sua mãe, Henry deixou escapar. Ele se lembrava dos pais de Rose de forma errada, especialmente em fotografias. Vamos lá. Isso não existe. Vamos fazer um teste, se você quiser. Aposto uma caixa de champanhe que Rose e eu não somos parentes, disse Verônica. Eu aceito a aposta. Como profissional da área médica, vou ficar do lado dos médicos, Henry estendeu a mão corajosamente. Você está falando sério? Perguntou Rose. Verônica e Henry acenaram com a cabeça em uníssono. Graças às conexões da empresária, passar no teste foi muito fácil. Eles se dirigiram à clínica onde haviam sido testados anteriormente para confirmar a ascendência de Bali e Verônica e para refutar a de Bali e Henry. Um médico conhecido acompanhou as mulheres a um consultório de paredes brancas e foram coletadas amostras para Verônica. Rose estava divertida. Mas Henry suspeitou que talvez as duas amigas estivessem bebendo por algum motivo. No dia seguinte, Verônica apareceu na casa. À tarde, ela tinha um envelope na mão, rasgado na parte superior. Olá, este é o nosso teste. Que tipo de champanhe você prefere? Rose lhe perguntou. Mais precisamente, que tipo de champanhe Henry prefere? Ela estendeu o envelope para a amiga. 99,9%. Eles eram irmãos, mesmo que estivessem separados. Como pode ser isso? Rose se maravilhou. Acho que deveríamos procurar um profissional novamente, disse Henry e discou um número conhecido. Alguns dias depois, o detetive particular compartilhou com ele as informações que havia aprendido com velhos conhecidos dos funcionários do orfanato e vizinhos de Rose. Sua mãe Mary era muito dedicada, sabia Rose. Ela era a filha mais velha. Aparentemente, a gravidez foi um acidente e ela se sentiu muito envergonhada. Mas, para uma pessoa religiosa, era ainda mais assustador acabar com sua vida. Você era apenas uma criança e talvez não se lembre. Sua mãe saiu da cidade por 3 meses. Uma vizinha cuidou de você. Ela me contou sobre isso. Mary deu à luz gêmeos e os deixou lá, na maternidade. Ela tinha medo de ser julgada por seu templo, então escondeu a gravidez de todos. Ela disse que precisava fazer um tratamento. Ela mentiu sobre estar doente. Na verdade, ela não estava doente. Ela estava esperando gêmeos. Foi sua irmã que nasceu mais tarde. Ela era mais fraca do que você. Ela foi imediatamente internada no hospital infantil. Vocês foram adotados, embora não fosse aconselhável separar gêmeos. Não sei se os agentes de proteção à criança relataram o fato. E quem se importou na época? Foi difícil para todos. Eles tentavam vestir, aconchegar e alimentar todas as crianças. Fiquei sabendo disso por uma funcionária do orfanato onde sua irmã foi colocada. Ela também foi levada embora, mas depois. Na época, ela tinha 5 anos de idade. Muito provavelmente ela se lembrava do orfanato, mas acontece que as crianças ficam traumatizadas psicoemocionalmente. Eventos fortes não são lembrados, disse o detetive e saiu.
Antonina só tinha uma coisa a dizer sobre isso. Sim, eu a acolhi. Ela se perdeu e brigou com as outras crianças durante a caminhada. Eu a vi no inverno e percebi que queria ter um bebê. Na época, eu sabia que não poderia ter meus próprios filhos, mas isso não era tão importante para mim. Já era difícil sobreviver. E com filhos era ainda pior. Descobri de onde era essa garota e a acolhi. Assim, não havia tanta papelada para fazer. E não havia tanta burocracia como há agora. Eu cheguei e disse: quero ficar com ela, e eles ficaram felizes. Um órfão a menos, disse ela. Rose levou muito tempo para perceber que tudo aquilo era verdade e não uma piada. Verônica comprou uma caixa de champanhe, aparentemente como prometido. Rose agora era sua própria irmã, e elas eram mais do que apenas amigas. Elas ainda se viam com frequência. Elas visitaram o túmulo de sua terceira irmã juntas, e Elizabeth e Bali ficaram encantados ao saber que eram irmãs um do outro. Só que, na vida pessoal de Verônica, algo não deu certo. Depois de Victor, ela hesitava há muito tempo em deixar alguém se aproximar dela. Rose lhe ofereceu opções e pediu que ela procurasse um vizinho, um colega ou um clínico geral. Henry também lhe desejou felicidade conjugal. Todos eles foram ajudados por um feliz acidente. Um dia, Verônica pediu uma pizza enquanto Rose e Elizabeth a visitavam. O entregador era um homem corpulento vestido com roupas de negócios. Verônica se animou e elas estavam prestes a começar a comer quando, de repente, uma longa campainha tocou atrás da porta. Verônica abriu a porta e viu o mesmo entregador de pizza parado na entrada. Desculpe-me, pelo amor de Deus, eu me confundi. É um pedido para outra garota, sua pizza de queijo, e ela é intolerante a queijo. Uma intolerância e confuso, o rapaz perguntou. Verônica riu, eles trocaram a pizza e o entregador foi embora. No rótulo estava escrito o Robert. No entanto, assim que ele abriu a segunda caixa, a campainha tocou novamente. Verônica abriu novamente. O que está acontecendo? Estou com fome. Infeliz, disse ela. O jovem mais gentil que estava na porta sorriu encantadoramente e disse: desculpe-me, novamente. Desculpe, mais uma vez. Posso falar com sua amiga Verônica? Ela sorriu. Uma irmã, não uma amiga, e ela não é casada. Isso não a incomoda? Não, Robert sorriu. Rose se aproximou mais dele. Eles sussurraram algo por alguns minutos e então Rose fechou a porta atrás de si. Se ela voltar novamente, vou lhe atirar alguma coisa, disse ela. A empregada não estava em casa naquele dia. Ela não estava acostumada a abrir a porta tantas vezes seguidas. Geralmente era a governanta que fazia isso. E ela também não recebia visitas com tanta frequência. Ela não vai. Ele vai ligar para você, disse Rose, como se nada tivesse acontecido. Quando ele pediu seu número, eu o dei a ele. Acalme-se. Eu disse que você era uma convidada. A casa também é minha, e você trabalha em uma confeitaria. E ele não se importou. Ele apenas gostou de você. Na verdade, ele estava tão constrangido que mal conseguia falar. Seu nome é Robert, ele tem 28 anos e uma filha. Ele é viúvo e essa é a primeira vez que ele gosta de alguém. Depois de um longo rompimento em um relacionamento. Isso é tudo que eu sei. E porque ele está trabalhando aos 28 anos como entregador de pizza é um pouco irracional, Verônica franziu a testa. Rose suspirou pesadamente. Não é sólido. Vamos lá. Quem se importa com o que ele trabalha? Será que isso realmente importa? Rose começou a comer a pizza. Verônica decidiu dar uma chance ao rapaz. Ele pode ser mais jovem, mas tem um filho. Isso não era ruim, considerando que Verônica não podia ter filhos. Ela esperou que Robert ligasse e o conheceu. A faísca se acendeu instantaneamente. Robert estava trabalhando em um serviço de entregas porque precisava substituir o irmão. Ele estava doente e não queria perder o emprego. Robert era advogado.
Ele criou Vitória, de 6 anos, sozinho e pagava a hipoteca. Ele era simples e modesto. E no terceiro encontro, ele convidou Verônica para ir à sua casa. A filha dos convidados gostou muito dele. E a própria Verônica se apaixonou por Vitória. Eles começaram a se ver, passeavam juntos com seus filhos com mais frequência. Verônica percebeu a diferença entre a maneira como Vitor se comportava e a maneira como Robert a tratava agora. Ele era gentil, amoroso, carinhoso, atencioso, mantinha contato com a família de sua esposa, que havia morrido em um acidente de avião, e levava Vitória até eles. A menina cresceu muito criativa. Ela cantava muito bem e aprendeu a dançar. Ela se lembrava de sua mãe e sentia muita falta dela. Mas Verônica foi tratada com bondade. Robert disse que Vitória foi a primeira pessoa por quem ele se apaixonou imediatamente. Após a morte de sua esposa, ele ficou sozinho por um longo tempo. Seus próprios pais tentaram apresentá-lo a mulheres jovens. Eles tratavam Robert como seu próprio filho. Só que nenhuma das escolhidas não gostava de Vitória. E Robert, naquela época, não estava pronto para um novo relacionamento. Mas ele tinha vergonha de dizer isso diretamente. Ainda assim, os pais de sua esposa estavam tentando. Não demorou muito para Verônica perceber que esse era o tipo de relacionamento que ela sempre quis. Ele era o homem dos seus sonhos. E em 4 meses eles estavam morando juntos. Robert convenceu Verônica a vender sua enorme casa e se mudar para seu pequeno apartamento. Ela concordou, mas não vendeu a casa. Ela a deixou como herança. E Rose, agora com 47 anos, não sabia que estava esperando um filho. Ela e Henry se tornariam pais novamente. Dessa vez, o ultrassom mostraria um menino. Se você gostou da história, espero que não se importe em me apoiar com o botão de polegar para cima. Isso significa muito para mim. Tudo de bom para você.